Queridos, muitos têm me perguntado durante esse período que nós estamos passando se tudo o que está acontecendo em volta da Terra são os princípios das dores ou já são os sinais do fim dos tempos. Posso lhe assegurar que nós ainda não estamos no final dos tempos. Haverá muita água para rolar ainda debaixo da ponte, para que então venha o fim. Segundo há profecias que ainda precisam serem cumpridas, e a principal delas é o advento do anti-Mashiach. E nós vamos entender com propriedade o que acontecerá no período da grande tribulação e como esse período difere do tempo que nós estamos vivendo. Todo esse caos que se estabeleceu em volta do mundo, a pandemia não se compara com o que haverá de acontecer no final dos tempos. E com esse vídeo eu quero fundamentar você do que irá acontecer no período tribulacional, aonde o próprio Messias ele fala que nunca houve e jamais haverá algo como naqueles dias. Fica comigo até o final desse vídeo para que você entenda tudo sobre o que será a grande tribulação quando forem abertos os 7 selos do Apocalipse. Sefer Guiliana, que é conhecido como Livro da Revelação ou Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante, diz o seguinte: A seguir observei quando o Cordeiro rompeu o primeiro dos 7 selos. Ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Vá! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro segurava um arco e recebeu uma coroa, e ele cavalgou como um conquistador para conquistar. Quando ele quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vá! Outro cavalo saiu, vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vá! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que soava como uma voz dentre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Não estrague o azeite e nem o vinho. Quando ele rompeu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vá! Olhei e diante de mim estava um cavalo descorado, aparentando estar doente. O nome do seu cavaleiro era Morte, e o Sheol o seguia. Foi-lhe dada a autoridade para matar 1/4 do mundo pela espada, pela fome, por pragas, e também mediante os animais selvagens da terra. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Elohim, isto é, por terem dado testemunho. Eles clamavam em alta voz: Soberano Senhor HaKodesh, o verdadeiro, quanto tempo mais esperaremos para que julgues os povos que vivem na terra e vingues nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais,
até que o número total dos seus companheiros seja alcançado, seus irmãos que serão mortos como eles foram. Então observei quando ele rompeu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou preto como um saco fúnebre, e a lua cheia tornou-se vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu, a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidas por um forte vento. O céu foi recolhido como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os governantes e os generais, os ricos e os pobres, os ricos e os poderosos, de fato todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E disseram: as montanhas e rochas caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suportar? Diante desse cenário apocalíptico, como nós podemos entender o que acontecerá nos últimos dias, diante daquilo que nós estamos observando no cenário contemporâneo? Nós temos visto uma pandemia globalizada que tem assolado todo o globo terrestre. Quando todas essas coisas descritas no livro do Apocalipse acontecerem, tudo que nós estamos vendo hoje não irá se comparar ao que acontecerá no período tribulacional. O homem sempre foi fascinado com a ideia do futuro, para onde caminha a humanidade. Qual será o seu fim? Muitas religiões tentaram e ainda tentam dar uma resposta a essas questões. Mas o Eterno, Todo-Poderoso, Criador do universo, do homem, revelou a Yohanan, João, através do seu amado filho Yeshua, o que certamente acontecerá no fim dos dias. Yeshua ordena a Yohanan que escrevesse essas coisas como lhe foi mostrada e que confirmasse pela veracidade dos fatos. Na descrição encontrada no Sefer Guiliana, livro de Apocalipse e Yohanan, vemos que Yeshua inicialmente dá um alerta à sua comunidade messiânica: arrependei-vos. Bem-aventuranças e advertências são dadas. Logo após essas cartas às comunidades e apóstolos, Yohanan tem uma das mais belas visões citadas nas Escrituras Sagradas, a visão do trono de Elohim. Essa descrição encontra-se no capítulo de número 4 do Apocalipse. Mas é interessante notar um detalhe citado por Yohanan: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um rolo, que é um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Apocalipse capítulo de número 5, verso de número 1. Qual o significado desse livro e dos seus selos? Na antiguidade, documentos reais, que eram oficiais, eram escritos em rolos, e os selos garantia, entre outras coisas, a segurança do material. Primeiro, a manutenção do sigilo do seu conteúdo, é o que refere-se ao primeiro selo. A autenticidade e a autoridade da mensagem. A observação feita por Yohanan, que esse livro estava escrito por dentro e por fora, indica a importância e a totalidade do seu conteúdo. O número de selos são 7, indica na língua hebraica a perfeição. Daí pode-se inferir como esse documento é importante. Muitas opiniões existem entre os estudiosos sobre o que é esse livro e o que ele contém. O que podemos afirmar com certeza é que pertence a Elohim, o Todo-Poderoso, e que os julgamentos de Elohim e os seus castigos são liberados ao se abrirem os selos desse documento, e que só há uma criatura no universo com autoridade para abrir os seus selos. E esse é Yeshua, o Messias, o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Aquele que cumpriu em plena obediência a missão de expiação pelo homem. Ao serem quebrados os 4 selos, são libertados os 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam, respectivamente, primeiro, a guerra em seu aspecto de subjugar as pessoas umas às outras. Segundo, a guerra em seu aspecto de ódio entre as nações.
e indivíduos. Terceiro, a distribuição econômica desigual, bem como a escassez. E quarto, a morte que resulta das primeiras três causas e é resultado também de doenças. Muito se tem dito acerca do primeiro cavaleiro montado no cavalo branco. Muitos consideram ser Yeshua, ou até mesmo a expansão do Evangelho em Apocalipse, capítulo de número 6, verso de número 2, por falar de um arco, uma arma de guerra, e que lhe foi dada uma coroa. Yeshua não precisa que lhe seja dada uma coroa, mas um dos cavaleiros entre muitos. Além disso, os outros cavaleiros trazem julgamento e não auxílio. Cremos então que esse cavaleiro traz julgamento na forma de guerra e conquista. Parece que esse cavaleiro quer enganar com a sua aparência, seja pelo cavalo branco, seja pelo arco, sem a flecha. Ele imita, mas não é o Messias de Israel. No segundo selo, vemos claramente o caráter do seu cavaleiro. Veio num cavalo vermelho que representa a violência e sangue e conduzirá os homens à guerra. Com a decorrência da guerra é quebrado o terceiro selo, que simboliza a fome e a escassez de alimentos. É importante observar que produtos de luxo que estão presentes na mesa dos ricos serão preservados. Isso nos leva a inferir que os ricos estarão mais ricos e os pobres estarão mais pobres. Muitos poucos nesse período poderão alimentar-se de forma devida. Então o próximo selo é quebrado em decorrência da guerra, fome e desigualdade econômica. Haverá uma mortandade sem igual. O cavalo pálido ou amarelo é a própria cor de um cadáver. Por todo lado haverá guerras, fome, pestes e cadáveres abandonados. Cremos que aqui podemos já visualizar de maneira clara o caráter do governo do anti-Messias. A quarta parte dos habitantes da terra sofrerão os danos e morrerá. O quinto selo faz liberar um clamor por vingança daqueles que foram mortos como mártires. O Talmud fala das almas dos justos oferecidos como sacrifício a Elohim no templo celeste. Eles reconhecem que a vingança pertence a Elohim, mas ainda não é chegado o tempo oportuno. Deveriam aguardar até que se completasse o número dos mártires. É quebrado então o sexto selo, o selo que libera a ira da natureza. Um grande terremoto acontece a nível mundial. Parece haver descrição de uma grande chuva de meteoros. Todos os homens, grandes e pequenos, são afetados. Os homens têm consciência de que esses acontecimentos são juízos de Elohim. Nesse ponto, há uma suspensão do juízo para que sejam selados os 144 mil judeus. Esse selo pode significar uma proteção do dano físico ou espiritual e representa uma proteção durante a tribulação. Afirmamos que são judeus porque há descrição de cada tribo. A falta das tribos de Dan e Efraim é provável que isso tenha acontecido por causa da sua idolatria. Elas deixaram que fosse introduzido em suas tribos bezerro de ouro pelo rei Jeroboão. Juízes capítulo de número 4, verso de número 45 e também Oséias capítulo 4, verso de número 17. Embora hoje a maioria dos judeus não esteja convicto dessa linhagem, essa passagem indica que Elohim miraculosamente revelará a identidade tribal do seu povo nos últimos dias. O Salmo 87, 5 e 6 diz: E com respeito a Sion, se dirá, esse é aquele que nasceu nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Yahweh, ao registrar os povos, dirá, esse nasceu lá. Esses 144 mil serão judeus messiânicos, isso é, judeus que creem em Yeshua como o Messias enviado por Elohim e profetizado no Taná, que é a Bíblia hebraica. Seu ministério durante o período tribulacional será o de testemunhar perante o mundo. Em Apocalipse 14, versos 5 e 6, eles aparecem como primícias para Elohim e para o Cordeiro. São castos e sem máculas.
nos céus recebem o privilégio de aprenderem um novo cântico de louvor e adoração ao Eterno. Seguindo a visão dos 144.000, Yohanan vê uma multidão de todas as nações que estão diante do trono. Quem são essas? São aqueles que, vendo o juízo de Elohim sobre a terra, se arrependerão, se purificarão e aceitarão a salvação que há no sangue sacrificial de Yeshua. Pagarão com suas próprias vidas por causa de sua confiança no Messias. Serão decapitados. Apocalipse capítulo de número 20, verso de número 4. Por causa de Yeshua, manterão testemunho da sua confiança e, como recompensa, servirão dia e noite a Elohim no seu santuário celeste. Após essa pequena suspensão na retirada dos selos, faz-se um silêncio por meia hora nos céus. É um silêncio que causa um profundo temor. É um indício que algo solene ou tremendo está para acontecer. É então quebrado o sétimo selo. Pode-se dizer que, nesse momento, inicia-se a ira de Elohim. Elohim está vindo para intervir de maneira definitiva na rebeldia e pecado dos homens. Esse sétimo selo libera as 7 trombetas que são tocadas por 7 melachims. O toque da trombeta, que é o shofar, entre o povo de Israel é muito significativo. É um modo de chamar o povo à ação, alertar quando a guerra, chamar o povo à adoração e anunciar as moedins, as festas bíblicas do Eterno. Os 4 primeiros shofarotes afetaram diretamente a natureza e de modo indireto os homens. Lembra as pragas do Egito? No Salmo de número 105, verso 29 e 32, quando as últimas 3 pragas afetaram diretamente os homens, é dessa forma que acontecerá nesse período de tribulação. Com o toque do primeiro shofar, haverá uma chuva de granizo, fogo e sangue. Terá um efeito catastrófico sobre a vida vegetal. A qualidade do ar será comprometida. Será uma clara advertência ao mundo dos vivos. Com o soar da segunda trombeta, o segundo shofar, haverá uma grande destruição sobre o mar. Haverá a queda de um grande elemento fumegante sobre o mar. É difícil saber ao certo o que será, mas pode ser um grande meteoro ou mesmo uma bomba de grande poder de destruição. As perdas da natureza e de vidas humanas serão enormes nesse período. Você consegue perceber que o tempo que nós estamos vivendo não irá se comparar a tudo que ainda vai acontecer? O terceiro shofar fará liberar um juízo sobre as fontes das águas potáveis da terra. 1/3 dos rios e das fontes naturais serão contaminados. O símbolo usado, o absinto, é uma madeira de sabor mais amargo que há. Muitos homens morrerão ao ingerir das águas contaminadas. A 4ª trombeta afetará o firmamento. A 4ª trombeta afetará o firmamento. 1/3 do sol, luas e estrelas perderão seu brilho. Isso significa que a luz do dia será diminuída e que o poder da luz será reduzida em 1/3. Isso trará um esfriamento à terra e tristeza aos homens. Os 3 últimos toques serão também o ai. São toques que trarão muitos sofrimentos e causarão lamentos. A 5ª trombeta libera um anjo que tem as chaves do abismo. O abismo não é o Sheol, onde seres demoníacos estão aprisionados. Esses poderes demoníacos são descritos como locustas que voam, Êxodo 10, 12 e 20, Gálatas 1, 4 e 2. Essas locustas que voam em Êxodo 10, 12 ao 20, e ferroam como escorpiões, Ezequiel capítulo de número 2, verso de número 6, Lucas capítulo 11, verso 12. Eles atormentarão os homens de maneira tremenda e terão 4 limitações. Primeiro, não podem danificar a natureza. Segundo, não podem atormentar os que estão com o selo de Elohim. Terceiro, não podem matar. Quarto, seu poder é limitado. O shofar é tocado. Os 4 anjos são liberados.
Esses anjos encontram-se atados junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates é um dos 4 rios que saía do Gan Éden, o jardim do Éden. Foi nessa região aonde o homem começou a adorar a ídolos e pensou em chegar aos céus por seus próprios esforços. O lugar que lembra a vitória dos anjos caídos sobre o homem, o Éden, Elohim transforma em prisão para eles. Esses anjos parecem ser espíritos malignos, atados por causa do seu espírito homicida, pois não podem matar, até que chegue a hora indicada por Elohim, e ele dê a ordem para soltá-los. Quando soltos, trazem consigo exércitos numerosos e saem para cumprir o seu desejo de matar e destruir os homens. Será um golpe estonteante dado pelo próprio Hades e que se constituirá numa praga que deixará os homens atônitos. Apesar desse grande flagelo, os homens eles não irão se arrepender dos seus pecados. O 7º chofar é tocado. Embora muitos eventos ainda estejam em curso, Yohanan relata a alegria antecipada dos anjos pela vitória plena de Yeshua sobre Satanás. Os 24 anciões adoram a Elohim, reconhecendo que o seu reino glorioso será implantado na segunda vinda do Messias aqui na terra, como Yohanan relata no próprio livro do Apocalipse, que ele vê a nova Jerusalém descer dos céus para a terra. As nações continuarão endurecidas, mas o juízo de Elohim se aproxima, e então é liberada a consumação da ira de Elohim com o 7º e último flagelo, as taças da ira de Elohim. E essas taças que o Eterno derramará sobre a terra será um assunto para um próximo vídeo. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para você de forma muito sucinta é o que se sucederá no período da grande tribulação. Tudo que nós temos visto hoje, aonde essa pandemia tem assustado a humanidade, não será 1% daquilo que acontecerá no período da grande tribulação, quando o Eterno liberar o seu Messias para desatar os 7 selos do livro que está selado. Então aí sim, nós entenderemos o que a terra sofrerá. Esse período que nós estamos vivendo não é ainda nem o princípio das dores. Veja só o que o próprio Messias, ele fala no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 24. Os discípulos fazem uma pergunta para Yeshua quando haveria de acontecer todos esses relatos descritos por ele. E ele responde da seguinte forma: cuidado, não deixem ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou o Messias, e desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerra por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado para não serem amedrontados. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras. Haverá fomes e terremotos em vários lugares do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Nesse tempo vocês serão presos, punidos e condenados à morte, e todos os povos o odiarão por minha causa. Verso de número 13. Mas quem suportar até o fim será libertado. Bom, queridos, que nós possamos estar atentos para todas as evidências que o Eterno tem, para todas as evidências que o Eterno tem nos dado através dessa pandemia. É tempo de voltarmos com pressa para buscá-lo acima de todas as coisas. Conhecer a sua palavra, entender o que as profecias falam acerca desse período e o que as profecias falam apontando para o fim de todas as coisas. Para que não sejamos confundidos com todos os sinais falsos que aparecerão nesses últimos períodos. Sinais aparecerão nos céus, como um sinal falso de uma pseudo-vinda do Messias já preparada para agora. Mas esses sinais são sinais enganosos para enganar a muitos. O Messias fala na sua palavra que essas coisas acontecerão. E por isso que nós temos que estar ligados
apegados à sua palavra, para que nós não corramos no erro de nos afligir com todas as más notícias que temos ouvido nesses dias. Desejo que o Eterno possa te abençoar e despertar no seu coração essa fome e sede para buscá-lo com mais intensidade. Em nome de Yeshua HaMashiach.